Força na mente, pessoal. Aula número 3, competência 01. Vamos iniciar o estudo das competências do Enem. Competência número 1, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que os corretores irão analisar? Análise sintática, a estrutura das suas frases, se elas trazem ideias completas, se elas são cortadas, elas são sobrepostas. Eles chamam de desvios, aqueles erros de crase, concordância verbal, concordância nominal, acentuação, translineação, que é a passagem de uma linha para outra, divisão silábica ali. Tudo isso a gente vai ver nessa aula da competência número 1. Pessoal, fique bem atento, procure entender a competência, identifique os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e trace uma estratégia, ok? De acordo com a sua realidade, de acordo com como você está hoje. Ah, meu ponto fraco é pontuação. Minha dificuldade é com crase. Então vamos tentar sanar essa dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade com análise sintática, minhas orações são cortadas ou são sobrepostas, aglomeradas. Então vamos estudar análise sintática, frase, oração, período. Tudo isso, pessoal, pode ser melhorado. E esse panorama aqui que eu vou passar para vocês da competência número 1 é justamente para você se enxergar, visualizar a sua real condição hoje e o que você precisa fazer para melhorar, ok? Vamos estudar a competência número 1. Peço muita atenção de vocês, porque é importantíssimo entender as competências e se sair muito bem em cada uma delas. É importante você se enxergar nessas competências e ir adequando a sua real condição para que você tenha uma excelente nota na redação. Vamos à aula? Força na mente! Salve, salve, pessoal! Força na mente! Estamos aqui na aula número 3. Vamos estudar agora a competência número 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vale 200 pontos nessa sua jornada aí, rumo à nota máxima da redação do Enem. O que os corretores irão analisar? Fique esperto, fique esperta. O que os corretores irão analisar? Estrutura sintática e desvios. Nós iremos abordar cada um desses temas e vamos tentar esclarecer o máximo possível como isso é abordado pelos corretores da redação do Enem. Competência 01. Você pode dizer assim, professor, eu não lembro mais nada de análise sintática. Ou você pode dizer, eu terminei o ensino médio e não aprendi nada de análise sintática. O que eu faço agora? Olha, pessoal, procure um conteúdo mais aprofundado sobre o assunto. Mas aqui eu trago para vocês um apanhado básico, bem básico mesmo, noções básicas de análise sintática, mas que podem ajudá-los, ok? Definição, o que é análise sintática? Analisar o período, a oração, a partir de sua estrutura e a relação semântica entre os seus componentes, relação de sentido. Primeiramente, vamos aprender o que é uma frase. Aprender não, né? Relembrar, né? Aprendemos lá no ensino básico. Vamos lá. Frase é um conjunto de palavras que contém sentido completo, podendo ou não apresentar verbo. Bem tranquilo, né? Então, um conjunto de palavras que tem um sentido completo. Ele pode apresentar verbo ou não. Exemplo. O garoto ama a redação. É uma frase verbal, porque eu tenho o verbo amar aqui, conjugado. O garoto ama redação. Uma frase é um conjunto de palavras que tem sentido completo e tem um verbo. Uma frase verbal. Agora esse outro exemplo aqui. Tudo bem? Tudo bem? É um conjunto de palavras, tem sentido completo, porém não tem verbo. Então é uma frase nominal. Ok? E oração? O que é oração, pessoal? É uma sentença que em seu sentido gira em torno do verbo. Ok? Então, uma sentença que o seu sentido gira em torno do verbo. Exemplo. Hoje estamos estudando redação para a prova do Enem. Toda ação gira em torno do verbo estudar. Estamos estudando redação para a prova do Enem. Então, uma oração. Ela possui verbo. Aqui vale a pena reforçar que a frase
pode ser nominal, sem verbo. Porém, a oração, ela tem que haver um verbo. O seu sentido gira em torno do verbo. Essa é a diferença de frase e oração. A frase eu posso tê-la sem um verbo, frase nominal, porém a oração tem que haver um verbo. Ok? E período. O que é um período? É o conjunto de uma ou mais orações que estabeleça uma ideia completa. Então, eu posso ter uma ou mais orações que estabelece uma ideia completa. Ok? Período simples, apenas uma oração. Exemplo, a garota estudou muito para a redação do Enem. Tem um verbo. Período simples, apenas uma oração. Período composto. São duas ou mais orações que têm um sentido completo. Tem ligação entre uma e outra no quesito semântico. Por exemplo, aqui, ó. A garota estudou muito para a redação do Enem. Isso lhe garantiu uma excelente nota. Seus pais ficaram muito felizes. São 3 orações que trazem um sentido completo. O fato de a garota ter estudado, ser aprovada e os pais ficarem felizes. Ok? Então, tem mais de uma oração, defendendo uma ideia completa. Tranquilo? Isso aqui é o básico, pessoal, bem básico mesmo. Se esse for o seu ponto fraco, procure estudar um pouco mais, pesquisar mais a respeito. Mas eu acredito, pessoal, que está tudo internalizado dentro de vocês. Conforme a gente vai estudando, conforme você vai lendo o texto, você consegue identificar essas estruturas de maneira automática. Ok? Vamos lá. Principais falhas de estrutura sintática. Tem outras, porém as que mais ocorrem na redação do Enem são 2. Truncamento e ajustaposição. Veja bem, o que é um truncamento? É uma fragmentação, uma desarmonia, um corte de repente assim, no seu texto, na ideia, no sentido. É uma fragmentação, ok? É um corte brusco no sentido, na ideia que você está escrevendo. Em outras palavras, é um ponto final que deveria ser uma vírgula. Exemplo, a legislação eleitoral impõe o voto obrigatório, considerando-o como a principal manifestação da cidadania, visto que o cidadão sofre várias penalidades se não votar. Veja bem, pessoal, essa oração aqui é subordinada, visto que o cidadão sofre várias penalidades se não votar, ela é subordinada à oração principal. A legislação eleitoral impõe o voto obrigatório, considerando-o como a principal manifestação da cidadania. Ela é uma oração subordinada, quer dizer o quê? Ela sozinha não tem sentido. Se eu colocar ela sozinha, ela não tem sentido completo. Ela é subordinada à oração principal. Então, ela não pode ser separada por ponto. Aqui caberia uma vírgula, uma pontuação, vírgula. É quando você separa o que não poderia ser separado. Olha a descrição correta desse período. A legislação eleitoral impõe o voto obrigatório, considerando-o como principal manifestação da cidadania, visto que o cidadão sofre várias penalidades se não votar. Ok? E outro detalhe aqui, pessoal, essa conjunção explicativa, visto que ela introduz uma oração subordinada, não pode ser separada por ponto. Truncamento é quando separa-se o que não pode ser separado. Ok? Justaposição. Frases sobrepostas, coladas, ideias amontoadas. São períodos distintos que deveriam estar separados, mas estão juntos no texto, ocasionando uma justaposição de ideias. Ok? São períodos distintos que transmitem uma ideia completa, que deveriam estar separados e estão juntos no texto. É quando se junta o que deveria estar separado. Há um exemplo aqui de uma redação do tema do Enem 2018. Manipulação do usuário através do controle de dados na internet. Esse foi o tema. Olha só o que o candidato escreveu. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo. Postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar o seu estilo de vida para um jeito melhor. Olha só, pessoal, aqui é um período completo, com sentido completo, período distinto. Aqui já vem com outra ideia, outro período, todo diferente, e está junto por uma vírgula.
juntou-se o que deveria estar separado. Aqui é um período, tem em suas mãos as redes sociais, na qual você pode fazer tudo, postar suas coisas, seu dia a dia. Ponto. Período completo, sentido completo. Aí começamos outro período. A internet pode mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. E ele uniu esses dois períodos distintos aqui que deveriam estar separados. Esta é a justa posição. Se você fizer uma leitura atenta, você consegue identificar que está sobreposto, que as ideias... O período aqui é distinto e deve ser separado. Ok? Na leitura atenta você consegue identificar essas falhas sintáticas de justa posição. Dicas. Faça uma leitura e verifique se os raciocínios estão completos. É importante fazer essa leitura, depois que você escrever ainda na folha de rascunho, antes de passar para a folha principal. Faça uma hierarquização dos raciocínios por ordem de importância. Dá uma organizada ali nos argumentos, no raciocínio, como que está fluindo o seu texto. Se você tiver dificuldades, prefira frases curtas, ok? Então, assim, pessoal, uma leitura atenta, você consegue identificar se tem truncamento, né, e se tem justaposição, ok? Desvios, pessoal, desvios, os desvios são convenções de escrita, como acentuação, ortografia, hífen, uso da letra maiúscula, minúscula, separação silábica, quando passa de uma linha para outra e você não consegue escrever a palavra inteira, tem aquelas regras ali de separação ali, escreve como ela fala, né, de maneira informal. Isso você perde ponto, é considerado desvio. E escolher a palavra correta, né? Se você não conhecer o sentido, como eu disse há pouco, use outra palavra, certo? Então, se você não domina alguma desses itens aqui que eu disse, procure estudar mais um pouco a respeito, aprofundar o seu conhecimento, se esse for um dos seus pontos fracos, ok? Mas eu lembro aqui, pessoal, que essa é a primeira competência, vale 200 pontos. E a gente vai olhar a grade de avaliação das notas daqui a pouco. Lembro vocês que ainda existem 4 competências, tem 800 pontos a mais em jogo. Então, pode ser que você não vá bem em uma delas, mas se você for bem em 4 ou 3, muito bem em 3 delas, sua nota será ótima, ok? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é a visão do corretor avaliando a competência número 1. Explica-se como sedentária a pessoa que não pratica atividades físicas em seu cotidiano. Olha só, a primeira falha aqui, tá de rosinha aqui escuro. Cotidiano, separação silábica, translineação, aqui deveria ser coti. A sílaba completa aqui na separação, ele errou, deveria ter um tracinho aqui. É considerado um desvio. Aqui também, ó, justaposição, aqui ele termina a ideia, aqui já é outra frase, justaposição. Isso possibilita o surgimento de doenças como diabetes, obesidade, aumentos do colesterol. Olha o truncamento aqui, pessoal. Ele não terminou o raciocínio ainda, colocou um ponto aqui. Truncamento, obesidade, aumento do colesterol e problemas cardíacos. Ponto de novo aqui, a outra justaposição, não colocou ponto aqui. Aí deveria ser um ponto final. Essas são algumas das doenças que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Aqui também no cardíaco, a gente teve um desvio de acentuação gráfica. Aqui no hábito também está indicado com a seta preta. Erro de acentuação. Essa superposição dos fatores foram conteúdo de uma pesquisa realizada em 2009. Superposição é algo que está acima de tudo, mas aqui ele quis dizer a ideia de acúmulo de fatores, esse conjunto de fatores. Então, deveria ser sobreposição. Esta sobreposição de fatores foram conteúdo de uma pesquisa realizada em 2009 com jovens de 13 a 18 anos em 5 estados do Brasil. Aqui ele teve uma escolha vocabular imprecisa. O corretor até entende a ideia que ele quis transmitir, só que deveria ser sobreposição de fatores. Então vejamos aqui, eu tenho um erro aqui de translineação, separação do cotidiano aqui de uma linha para outra. Eu tenho aqui um erro de justaposição, juntou-se o que era para estar separado, o que era para estar separado,
Eu tenho aqui também um erro de truncamento, esse azul clarinho aqui, não terminou o raciocínio da oração e o candidato colocou um ponto, truncando a oração, o período. Aqui tem mais uma justa posição, aqui eu tenho um desvio de acentuação gráfica, cardíacos tem acento, hábitos também tem acento, e aqui eu tenho um erro de escolha vocabulária imprecisa, ok? Então aqui é um panorama de como os corretores olham para a sua redação na competência 1. Vamos imaginar que ele esteja avaliando aqui somente a competência 1. Ele vai identificar as falhas sintáticas, os desvios, como eu fiz aqui nesse exemplo. Ok? Vai ficar no material, esse modelo aqui, você pode baixar depois. Ok? Pessoal, e a nota da competência 1? Eu sei que vale 200 pontos, mas como eu consigo esses 200 pontos? Veja bem, se o seu texto não tiver estrutura sintática nenhuma, um amontoado de palavras, de frases sem sentido, um amontoado de palavras que não tem sentido algum, isso é só para constar aqui para vocês, tá? Aí vai ser 0. Eu nem vou me deter a dizer, porque aluna que faz o curso de redação em tom de conversa, não tira 0, ok? Vamos lá? Nível 1. Estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Olha só, o candidato mostra a estrutura sintática, tem uma ordenação um pouco fraca das frases, a disposição das frases, a organização das frases e dos períodos deficitária e muitos desvios. Ele vai ter a nota 40. Olha só. Outra situação, se ele tiver estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Por quê? Às vezes acontece, sintaticamente o texto está bom, mas tem muitos desvios. Então, por isso tem um ou ali. Então, terá a nota 80. Se a estrutura sintática for regular, né? Tem algumas falhas, mas é regular de maneira geral. E alguns desvios, poucos desvios, ele tem a nota 120. Você vai ter a nota 120. Já começa a melhorar, né? Se a estrutura sintática for boa e apenas alguns desvios, nota 160. Se a estrutura sintática for excelente, no máximo ainda aceita uma falha ainda de estrutura sintática, e no máximo 2 desvios, você tem a nota máxima nessa competência. Então não é difícil, pessoal. Leia o texto depois que você escrevê-lo ali no rascunho, dá uma olhada se as ideias estão completas, se elas não estão cortadas ou sobrepostas, vai limpando, ajustando, né? Fazendo aquela revisão antes de passar para a folha principal. Olha também a questão da separação de uma linha para a outra, translineação, letras maiúsculas ou minúsculas, se for nome próprio, usa letra maiúscula, questão de acentuação, questão das palavras, se estão bem colocadas ali, se não há escolha vocabular imprecisa, entendeu? Aí você consegue tirar a nota máxima nessa competência, ok? Não é difícil, pessoal. Nós aprendemos durante a nossa vivência escolar todas essas regras. Lógico que às vezes precisamos lembrá-las, mas a gente já aprendeu, a gente já viu, está guardado aí no nosso disco rígido, aí na nossa memória. Força na mente e tirem 200 nessa competência. Pessoal, trago aqui essa citação hoje do Sam Levinson. Não fique olhando o relógio, faça como ele, mexa-se. É o que você está fazendo hoje, está se mexendo, está estudando, está procurando melhorar, está procurando vencer, está se esforçando. Parabéns a você, ok? Pessoal, essa nossa aula da competência número 1 acaba por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Força na mente e até mais. Dica de estudo, pessoal. Acredito que você conseguiu identificar onde os seus pontos fortes e fracos nessa competência. Então, melhore os seus pontos fortes e fortaleça os pontos fracos. Como eu faço isso? Se eu tenho dificuldade em acentuação, vou procurar conteúdo para melhorar esse aspecto. Se eu tenho dificuldade vamos supor, eu tenho dificuldade em crase, vou procurar conteúdo que eu possa melhorar nesse aspecto também. Outra situação, pessoal, é o seguinte: antes você tem lá o seu texto, está lá o rascunho. Antes de passar para a folha principal,
Faça uma leitura atenta, veja se as ideias estão completas nas orações, se não está cortado, se não está sobreposto. Geralmente, com uma leitura mais atenta, a gente consegue identificar esses erros sintáticos, ok? Então, identifique os seus pontos fortes e fracos, melhore os seus pontos fortes, fortaleça os pontos fracos, faça uma leitura bem atenta antes de passar para a folha principal da redação do Enem, identificando se as orações estão com as ideias completas ou se estão amontoadas, desorganizadas, ok? É aquele momento ali de filtro, de atenção, de colocar tudo no lugar, ok? Essa é a dica da aula de hoje. Força na mente e até a próxima aula.